Olá, galera! Bom dia, boa tarde, boa noite, seja a hora que você está vendo isso, mas a gente vai dar continuidade aqui. Nós da Mais Bancários, comigo, o professor Alan Moraes, dá continuidade no nosso quê? No nosso desafio 300 questões, tá? A gente começou ali, eu estava até na primeira live, eu estava um pouco adoecido, não consegui dar continuidade, mas agora já estou 100%. Aqui a gente vai tocar, dar continuidade nesse projeto. Como eu disse para vocês, a gente vai levar até a data da tua prova, são 300 questões gratuitas aqui com a gente. E já te faço o convite, já segue aqui o canal para não ficar perdendo todos esse e todos os outros conteúdos gratuitos que a gente vai soltando por aqui. E se interessou mais aqui pelo conteúdo que a gente pode trazer para vocês, nós temos diversas formatos de aprendizado para vocês, seja ele como curso, seja ele como banco de questões e até mentoria para concursos bancários. Ó, dá uma olhada na descrição, mas agora, bora para o que interessa. Vamos lá, vamos para as nossas questões aqui. Dando continuidade ainda na parte 1, tá? Como eu disse para vocês, o nosso desafio vai ser dividido em diversas partes. A primeira parte, ela trabalha o início ali com uma parte da estrutura do Sistema Financeiro Nacional, que eu falo que é a introdução à economia. Vamos falar também sobre os órgãos normativos, supervisores, toda essa galerinha que está ali. Então a gente vai trazer questões sobre esse bloco agora e finalizar ele para depois entrar já para a parte 2. Beleza? Vamos lá, vamos dar continuidade que a gente tem aqui. 21. Opera, como eu sempre digo para vocês, a gente vai trazer o quê? Marcar parte da prova de vocês. Risquem essa prova, galera, os concursos hoje não estão nem liberando que você leve, então risca, para que tu vai ficar com pena de papel? Vai lá e marca, porque eu preciso que tu marque o que ele quer da questão, o ponto central, tá? Então ele vem aqui, ó, 21ª, atua como operador, tá? Do sistema o quê? Financeiro nacional. A gente sabe que nós temos o quê? Os órgãos normativos, nós temos os órgãos supervisores e nós temos os operadores, beleza? Então agora bora para as alternativas, entendeu o que ele está dizendo aqui? Ele vem logo na letra A para mim aqui, Bolsa de Mercadorias e Futuros. A Bolsa de Mercadorias e Futuros é a nossa queridinha B3 e ela trabalha como operador no mercado? Sim, é uma das funções, ela é operadora, ela que vai lá, que executa, certo? Tudinho. Então, a gente já fica com a letra A. Mas bora dar uma olhada nas outras, bora entender quem é quem aqui na historinha, né? CMN. CMN é o quê? CMN é normativo. SUSEP. A SUSEP, Superintendência de Seguros Privados. Ela é o quê? É supervisor, né? Supervisor. Previc. Previc, Previdência Complementar. Supervisor também. E o Banco Central, supervisor. Então ele veio somente aqui, veio com 3 supervisores, né? E um normativo aqui da história. E a gente então fica com a nossa alternativa, a letra A. Então tranquila essa daí para a gente levar para casa. Vamos seguindo. 22ª. O Sistema Financeiro Nacional, tá? Então ele já veio trazendo aqui. Tem como entidades o quê? Ele quer agora as supervisoras. Na primeira ele pediu operadoras. Aqui ele vai pedir supervisoras. Então vamos logo lá. Letra A. Receita Federal do Brasil e resseguradoras. Não, tá fora, não é. Esses carinhas nem entram na parte de estrutura realmente do Sistema Financeiro Nacional, tá? A não ser resseguradoras lá, mas não é o caso que ele está pedindo aqui, não como supervisor, tá? Letra B, Comissão de Valores Mobiliários, nossa titia CVM, então ali, titia CVM sim, é supervisora, só que ele veio com Bolsa de Mercadorias e Futuros. Aqui a gente já viu até na questão anterior que ela é o quê? Ela é uma operadora. Isso daqui é um tipo clássico de questão de que cai como cai na prova. Às vezes a gente não sabe lá na outra, ou pelo menos é uma forma de eliminar outra questão, já porque a gente bateu, porque uma questão anterior ele vem trazendo já aquela alternativa. Beleza? Então aqui eu já mato por conta aqui, porque aqui é operador. Então tá fora a letra B. Vamos para a letra C? Banco Central do Brasil, bacana, e ele traz a Superintendência de Seguros
privados, que na outra questão estava vindo lá como a nossa querida SUSEP. O Banco Central, ele é um supervisor de quem? Está embaixo do lado do CMN. E a SUSEP? A SUSEP está embaixo de quem? Está embaixo lá do CNSP, Conselho Nacional de Seguros Privados. Então aqui sim, eu estou com os dois entes supervisores aqui na história. Então a gente já fica com a nossa letra C de casa. Vamos para a próxima. O Sistema Financeiro Nacional compõe-se de órgãos normativos. Bacana, já veio aqui. Deixa eu colocar o marca-texto, fica melhor. Compõe-se de órgãos normativos, entidades supervisoras e operadores. Assinale a alternativa que apresenta apenas os órgãos normativos. Pô, ele veio com a primeira questão, operadores, segunda com supervisores, então faltava de quem? Faltava dos normativos, né? Então vamos lá. Conselho Monetário Nacional, show de bola. Conselho Monetário Nacional, ele é o nosso órgão máximo normativo, né? A gente chama de órgão máximo da estrutura do Sistema Financeiro Nacional. Então, CMN, ok. Banco Central do Brasil? Banco Central do Brasil, não, tá fora. E CVM, não. Esses caras são o quê? Supervisores, né? Todos os dois. Supervisores. Então, estão fora. Letra A, não. B, Conselho Monetário Nacional, já vimos que é ok. Banco Central do Brasil está fora. Comissão de Valores Mobiliários está fora. E ele ainda trouxe a Bovespa, que a Bovespa é o quê? Operadora, tá? Ele ainda veio com um formato de antigo, tá? A gente tinha lá, antes, para quem não sabe, antes o mercado ele era formado, não era B3. A gente tinha duas bolsas em São Paulo. Uma era a Bovespa, tá? E outra era a BMF, que era a Bolsa de Mercados e Futuros. Então, as operações, a Bovespa fazia todas as operações de balcão e Bolsa de Valores, tá? Ou seja, trânsito de ações de empresas. Agora, quando eu falava de mercadorias, os contratos que a gente vende de derivativos, né, opções, toda aquela parte lá, mercados futuros, toda essa partezinha era feita na BMF. Em um determinado momento, esses caras se uniram, formando a B3, tá? Então, hoje é isso daí. Letra C. Banco Central do Brasil tá fora, que a gente já viu que ele é fiscalizador. Fiscalizador CVM também. SUSEP, fiscalizador. E Previc, fiscalizador. Aqui ele veio somente na letra C, somente com fiscalizadores, tá? Supervisores, fiscalizadores, supervisores, como eles podem chamar. Letra D, Banco Central do Brasil já está fora, CVM está fora, CMN, ok, e ele, Conselho Nacional de Seguros, tô pulando, perdão. É só a letra D, é só Banco Central do Brasil e Comissão de Valores Imobiliários. Não, está fora porque são os dois fiscalizadores / supervisores. Aí a gente vai na letra E, CMN, ok, CNSP, Conselho Nacional de Seguros Privados, tá? E Conselho Nacional de Previdência Complementar. Qual é a dica aqui que a gente entrega? Sempre que eu for atrás de órgãos normativos, tá? Eu procuro conselhos, tá? Então, sempre que eu falar em conselho, o conselho ele é normativo. Então, é esse carinha que eu vou atrás. Beleza? Então, aqui nós ficamos com a nossa letra E como a nossa alternativa correta. Beleza? Vamos seguindo. 24ª. Como parte da missão de assegurar que o sistema financeiro seja sólido e eficiente, tá? A autorização para funcionamento das instituições financeiras controladas por capitais é concedida pelo... Vamos lá. Como parte da missão de assegurar o sistema financeiro seja sólido e eficiente, autorização para funcionamento de instituições financeiras, entende que é o funcionamento de instituições financeiras controladas por capitais nacionais é concedida. Aqui, na verdade, ele fala o quê? São empresas financeiras, são bancos, instituições financeiras nacionais, tá? Não internacionais. Então, nacionais. Elas são autorizadas, é concedida por quem? Quem mexe com esse carinha é quem? É o Banco Central
do Brasil, beleza? Então aqui ficou tranquila, questãozinha legal para fazer, beleza? Vamos para frente. Compete à Comissão de Valores Mobiliários, a CVM, disciplinar sobre as seguintes matérias. 1. Registro de companhias abertas, tá? Ele vai fazer o registro, toda a parte da CVM, certo? Que a gente atua, a gente tem que, todo o registro ele passa, é autorizado, é fiscalizado, disciplina, é tudo por lá. Ele regula e fiscaliza, tá? Beleza. Então, letra 1, já toda vez eu faço isso. Alternativa 1, registro de companhias abertas, correto, tá? 2, execução da política monetária. Não, isso não é da titia CVM. Isso vai lá da onde? Isso vai do Banco Central, que executa a política monetária, tá? Então, não, tá fora. Então, 2, fora. 3, registro e fiscalização de fundos de investimento. Sim, também todo registro tem que ser feito lá junto à CVM. Quando tu pega o prospecto de um plano, de um fundo de investimento, ele tem que ter lá o carimbinho da CVM, porque ele tem que ser registrado lá e ele vai ser fiscalizado lá também, tá bom? Então tá certo. 4, registro de distribuição de valores mobiliários. Aqui, olha, registro de distribuição de valores mobiliários. É lógico que aqui dentro da CVM é onde eu vou fazer, ali dentro da CVM que vai ser todo o registro, ou seja, todo o controle das entidades abertas, dizendo, olha, eu vou fazer a subscrição de tantas ações dessa companhia aberta. Então, o registro vai ser lá e quando for feita essa distribuição, ou seja, vendido lá, ele tem que ser registrado. Vai ser vendido lá na B3, comercializado lá, mas ele tem que ser registrado junto à CVM, tá? Ela disciplina sobre essas coisas, certo? Então, aqui também tá certo. E aqui a gente fala de custódia de títulos públicos. Olha só, aqui a gente está falando da CVM. A custódia hoje de títulos públicos, tá? Ela não vai ser disciplinada por lá. Por quê? Título público não é título privado. Os títulos privados são lá diretamente a CVM que vai brincar com esse carinha. Mas os títulos públicos, eles são custodiados, tá? Lá na Selic, tá? Não é a taxa Selic, lembra disso, tá? Ele vai ser custodiado na Câmara Especial de Custódia, tá? Que é a Selic. Então, a custódia de títulos públicos não faz parte. Então, a gente ficou com 1, 3 e 4. 1, 3 e 4, a gente fica com letra C de casa, galerinha. Vamos lá, vamos para a próxima. O gerenciamento do meio circulante, bufunfa, para garantir à população o fornecimento adequado do dinheiro em espécie. É competência de quem? Tá? Desde a resolução 75, tá? Que deu autonomia ao Banco Central, tá? Então, toda essa parte. Antes, assim, ele compartilhava um pouquinho isso com o gerenciamento, ficava muito ali com o CMN e Bacen, mas quando ele pegou essa autonomia, ele saiu assim, olha, papai, vou sair de casa, vou tocar esse negócio aqui sozinho. Então, o que aconteceu? Ficou diretamente somente com o Banco Central. Então, a gente fica lá com letra C de casa, beleza? Vamos para frente. O Banco Central possui as funções clássicas de um sistema financeiro. No caso, o brasileiro, amparado pelo Conselho Monetário Nacional, tá? O Banco Central do Brasil tem como uma de suas atribuições, como eu falei para vocês, a gente tem todas as atribuições que eu tenho do Conselho Monetário Nacional e tenho as atribuições que são agora exclusivas do Banco Central. E eu sempre falo que o quê? Que a gente tem que ter na cabeça ali um pouquinho da estrutura, de entender realmente o que é a função do CMN, que eu sempre falo com vocês como eu posso, assim, de normatizar, regular, dar as diretrizes,
tá? Eu ia falar diretrizar, um negócio complicado. Português eu não gosto, no português vocês sabem disso, mas dar as diretrizes, né, para o Banco Central, e assim, no Banco Central não, dar as diretrizes para o Sistema Financeiro Nacional como todo. E o Banco Central entra no papel fiscalizador, ele executa essas diretrizes para que fique tudo certo, tudo correndo no eixo. Ele fiscaliza se estão os operadores executando isso certinho e também executa muitas coisas para direcionar de acordo com as normativas do CNN. Então vamos lá. Aí vamos, primeira, letra A execução da política fiscal. Muito cuidado com essa parte. Porque política fiscal não é executado pelo Banco Central. Ela é diretamente do governo, tá? Do governo. Então, muito cuidado disso. Ah, professor, mas nos editais não cai, não vem explicitamente, não vem caindo política fiscal. Na Caixa Econômica Federal, o que aconteceu? Não vinha também. Veio uma questão lá de política fiscal e a gente contestou, bateu perna, chiou e tal, mas não anularam a questão. Então, cara, eu digo para todos os meus alunos, eu não vou mais pecar não vou negligenciar mais isso, tá? Eu vou pecar por excesso, tá? Eu vou ensinar vocês, vou trazer assim. Então, a execução de política fiscal, tá fora. Regramento das bolsas de valores. O regramento das bolsas de valores não é do Conselho Monetário Nacional. O regramento todinho é feito, a CVM, ela regulamenta, tá? E executa. Então, ela é autônoma nisso daí. Então, tá fora. Letra C, a execução da política monetária nacional. A execução da política monetária nacional. Isso, agora sim, ele é o quê? É função sim do Banco Central, certo? Então tá aqui. Quando eu falei aqui de CVM, galera, regramento da Bolsa de Valores é função lá da CVM, não do Banco Central, tá? Então essa que é a ideia. Então vamos lá, ficamos aqui com a nossa letra C de casa, beleza? Vamos junto! 28ª, considere as funções de supervisão e algumas das instituições do Sistema Financeiro Nacional. 1. Disciplinar e fiscalizar as carteiras de custódia. Vamos lá, considere as funções de supervisão de algumas instituições do Sistema Financeiro Nacional. Então, eu estou falando o quê? De algumas eu só posso falar... quais são as supervisoras que a gente tem? A gente tem Bacen, tá? Vamos ter CVM. Vamos ter quem mais? SUSEP. E vamos ter quem? Previc. Nem vai dar tudo aqui. Mas Previc, vocês já entenderam quem é que está aqui. Então, quem são as supervisoras aqui? Se ele vai falar de todas? Não sei. Ele vai falar de algumas delas. Disciplinar e fiscalizar a administração de carteiras e a custódia de valores mobiliários. Isso daqui é papel de quem? Da titia CVM, beleza? Até aí, isso daí tá certo. 2. Executar os serviços do meio circulante, né? Então, aqui CVM. Executar os serviços de meio circulante, B, Banco Central. 3. Fiscalizar atividades de entidades fechadas de previdência complementar. Previdência fechadas. Fechadas é da Previc. Beleza. Até aqui já entendi quem é quem aqui na andança. Aí ele vem aqui. Considerando as funções, verifica-se que o que está expresso em 1. É função da Secretaria de Previdência Complementar. Não, a gente viu que 1 é CVM, tá fora. Então, fora a 2. É uma função da Comissão de Valores Mobiliários. Não, a 2 é função do Banco Central. C. É uma função do Banco Central do Brasil. Letra C, tá correta. A letra D é uma função da Superintendência. 3 é uma função da Superintendência de Seguros Privados. Não. Aqui, como ele falou de fechado, fechado é da Previc. Se ele tivesse falado aberto, aberto sim, seria da SUSEP, tá? Então tá fora essa. 3 é função da
IRB, da IRB, Brasil Resseguros Brasil, Instituto Resseguros Brasil, tá? Então, não, tá fora. Letra 2, função do Banco Central do Brasil. Seguindo, galerinha, vamos lá, vamos junto. No âmbito do Sistema Financeiro Nacional, a atribuição da coordenação da dívida pública federal externa e interna, tá? Então ele fala aqui, no âmbito do Sistema Financeiro Nacional, a atribuição da coordenação da dívida pública interna e externa é de, vamos lá, isso daqui é um assunto bem interessante, tá, galera? Porque ele foge da nossa estrutura, do que a gente vem acostumado com conversar, tá? Porque agora eu vou estar falando de dívida pública federal, externa e interna, certo? Coordenação da dívida pública federal, externa e externa. Letra A, Banco Central do Brasil, tá? Letra B, Ministério da Fazenda. E a gente vem aqui, como eu estou falando de coordenação, eu não estou falando de execução, tá? Então a gente vai ficar aqui com a Secretaria do Tesouro Nacional, é a nossa alternativa, tá? Então é lá que vai ter a coordenação dessa dívida pública interna e externa. Beleza? Então foge do que a gente costuma saber que é o Conselho Monetário Nacional ou é o Banco Central. Eu tenho que entender que aqui ele está falando de um terminho bacana, que é coordenação, e ele que vai conduzir isso aqui, tá bom? Vamos lá, 30ª questão. O Conselho de Recursos do Sistema Financeiro, CRSFN, tá? É um órgão colegiado, integrante da estrutura do Ministério da Fazenda, e que tem por finalidade julgar os recursos contra as sanções aplicadas pelo Banco Central e pela Comissão de Valores Mobiliários nos processos de lavagem de dinheiro, sanções aplicadas pelo Conselho de Atividades Financeiras do COAF e demais outras atividades competentes, tá? O que é o CRSFN? O que a gente tem que entender? Tu imagina o seguinte, se eu sou fiscalizado pelo Banco Central. Não, vamos só mudar aqui a estrutura, só para entender. Por exemplo, se eu sou penalizado, eu cometi um crime, que seja, né? Aí foram lá, eu tenho direito a ser julgado pelo aquele crime que eu cometi, tá? E eu vou recorrer perante juízo disso daí à instância competente, ao local, à corte competente, que seja, tá? Como é que se chama isso daí lá no direito. Mas a ideia que eu quero trazer é assim, por exemplo, eu cometi um crime contra, vamos lá, eu nem sei agora de falar. Tá, bora lá. Não, lavagem de dinheiro vai ser fácil. Vamos ver aqui. Eu roubei galinha do quintal da vizinha. Pronto, vamos lá. Roubei galinha do quintal da vizinha. Aí, bacana. Quando eu for ser julgado, é a vizinha, imagina se for a vizinha que vai ser a juíza. Tá vendo a analogia que eu quero colocar para vocês aqui? Porque ela tá me culpando de ter roubado a galinha dela, do quintal dela. Beleza? Só que quando eu for ser julgado, para saber se eu vou ser condenado ou não pelo aquele crime, se eu sou culpado realmente, quem vai estar decidindo é a vizinha. Vocês acham que eu vou ser culpado nesse caso ou não? Lógico que vou. E aqui é essa mesma história. A instituição financeira, ela é regulada pelo sistema financeiro, tá? E se ela cometer um crime de processo que for punida pela CVM, for punida pelo Banco Central, eu não posso tentar recorrer perante o Banco Central. Eu fui sancionado pelo Banco Central, a Banco Central vai entrar com o meu recurso com vocês mesmos e vocês julgam se esse recurso está válido ou não. O Banco Central não vai dizer, não, cara, eu já te disse que tu tá errado e pronto, tá? Então eu tenho que recorrer a uma instância diferente, algo superior. Aí que surge o CRSFN, tá? Para julgar essas sanções, se elas são corretas ou não, tá? Então é isso
que ele faz aqui. Então, a 30 ele fala lá, ó, casos de interesse exclusivo de investidor estrangeiro tá fora, não tem nada a ver. Processos de segunda instância judicial, não. Situações de litígio entre instituições financeiras estatais, não é litígio entre instituições financeiras, é como se fosse um litígio entre os órgãos supervisores com os operadores, basicamente é isso, tá? Letra D, segundo grau e última instância administrativa, é aqui que ele entra, tá? Arbitragem decorrente de lição, não, tá fora, certo? Então a gente ficou lá com letra D de dado. 31ª, dentro do Sistema Financeiro Nacional, SFN, cada entidade é responsável por fornecer por funções específicas. Nesse sentido, a CVM, então ele cita aqui, então cada carinha, papai Banco Central, titia CVM, cada um tem suas funções. Aqui ele quer saber da titia CVM, né? Tem por principal atribuição zelar pela defesa da concorrência nas emissões de títulos. Nada a ver. Ele trouxe emissões de títulos aqui para tentar te confundir, mas não. Letra B, zelar pelo funcionamento eficiente e integridade do mercado de capitais. Lá na nossa primeira aula, quem é do curso, quem a gente faz nossa primeira aula, assim, quando eu falo de mercado, nossa primeira não, na segunda aula, a gente fala sobre mercados financeiros. Nessa aula de mercados financeiros, a gente entende que a gente tem o mercado de creditício, nós temos o mercado monetário, tá? Que é o da Bufunfa, o creditícia de crédito, tem o mercado de câmbio e tem o mercado de capitais. E falamos que os três aqui são do Banco Central e a titia CVM fica com o mercado de capitais, tá? Então a gente fica aqui com a nossa letra B de bola. Vamos seguindo. O Sistema Financeiro Nacional é composto por dois subsistemas, o normativo e o de intermediação financeira. São os órgãos do subsistema normativo. Agora ele trouxe do subsistema normativo aqui para gente. Vamos lá. Conselho Monetário Nacional. Perfeito. Banco Central é o quê? Supervisor. Tá fora. O Banco Central do Brasil tá fora porque ele é supervisor. Não, perdão, falou Banco do Brasil. O Banco do Brasil, ele é operador. Tá até mais fora ainda. E Comissão de Valores Mobiliários, supervisor. Volta. Dois subsistemas. O normativo e intermediação financeira. Agora, até eu me confundi agora. Vamos lá. Então, olha só, ele está falando de uma nova nomenclatura. O que eu quero trazer com isso? É até interessante eu ter confundido, até bacana, até esquecido um pouquinho. Vou até apagar todas as minhas marcações aqui, só para a gente fazer isso aqui, olha. Vamos lá. Tá? Ele fala em subsistema. O padrão que a gente sempre estudou, sempre trouxe, tá, na economia, fala sobre sistema normativo, sistema supervisor e fala sobre sistema operador. Só que começou a surgir algumas literaturas onde dividiu esse negocinho. Dividiu em um subsistema normativo, onde eu vou pegar toda a galerinha que é tanto normativo quanto supervisor e colocar num conjuntinho só. E se cria um subsistema normativo. E toda a galera que fica lá com a parte de operador, tá? A gente fica com um sistema que ele chama aqui, pode chamar de intermediação financeira, tá? Pode chamar de subsistema operativo ou operador. Então não estranhem que isso venha na prova de vocês com esse nome, tá? Só entende que ele transforma todo mundo que é normativo e supervisor em subsistema normativo. Tá bacana? Então agora a gente volta de novo para as alternativas, tá? Porque a gente vem aqui na letra O, Conselho Monetário Nacional, ele é normativo, tá? E eu tenho o Banco Central do Brasil, que ele é o quê? Supervisor. Então, como eu falei para vocês que o subsistema normativo, ele junta todo mundo que é normativo e todo mundo que é supervisor coloca num conjunto só e passa a chamar esse carinha de subsistema
normativo, tá? Então agora sim a nossa alternativa A está correta. Beleza? Então pronto, vamos junto, vamos para frente. O subsistema normativo, de novo, ó. Tá? Só para reforçar, o subsistema normativo do Sistema Financeiro Nacional inclui os seguintes órgãos ou entidades: Conselho Monetário Nacional e Banco Central do Brasil. Pô, ele não mudou nem a alternativa para deixar mais bacaninha, né? A gente já fica aqui com a nossa letra A. Como eu disse para vocês, mais uma vez, a gente fica com os supervisores e os normativos. Quando a gente coloca isso num conjunto só, a gente fica aqui, sim, com um subsistema que a gente chama de subsistema normativo. Perfeito, galerinha? Vamos lá. Deixa eu só colocar aqui. Então, a gente mata, fecha, dentro das 300 questões que a gente já trabalhou, que eu selecionei para vocês aqui, eu já entrego agora as 300. Esse caderno, eu vou repetir aqui o caderno, tá? Porque, como eu disse para vocês, na nossa primeira live, eu não completei, eu parei na questão 20. Então, aqui a gente levou da 21 a 33, que já está no caderno. Vai ficar disponível para download aqui, então façam muito proveito. Já ativa as notificações, porque na semana que vem, esse vídeo está indo hoje para o canal, mas na semana que vem a gente vai fazer com certeza uma live aí, porque eu tô com saudade de fazer live com todos vocês. Então, se liga, fica aí de olho e segue com a gente. Mais bancários, vamos transformar esse mercado financeiro. Vem com a gente, bora!